Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O último inverno na fazenda. A estrada de terra parecia interminável, cercada por árvores mortas e campos abandonados. O céu estava cinza, e o vento carregava um frio cortante que tornava o silêncio ainda mais pesado. Eu havia aceitado passar uma semana na fazenda de Rafael, um velho amigo de infância, que desde a morte dos pais vivia sozinho naquele pedaço isolado de terra. Não falávamos há anos, mas sua voz ao telefone soava urgente, quase desesperada. Ele não explicou muito, apenas disse que precisava de companhia. Algo em seu tom me fez sentir que essa viagem não seria como qualquer outra. Quando cheguei, Rafael parecia exausto, com olheiras profundas e um olhar perdido. A fazenda era grande, mas decadente. A pintura da casa descascava, o celeiro estava trancado com correntes enferrujadas, e o pasto estava morto, como se nada conseguisse crescer ali. Assim que desci do carro, senti um peso no ar, uma sensação estranha, como se algo me observasse. Rafael evitava olhar para certas direções, especialmente para o bosque atrás da casa. Quando perguntei o motivo, ele apenas murmurou: "Tem coisas que não se deve encarar por muito tempo." Na primeira noite, acordei com um barulho estranho vindo do lado de fora. Parecia um lamento baixo, quase um choro, carregado pelo vento. Olhei pela janela e vi Rafael sentado no alpendre, olhando fixamente para o escuro. Vesti um casaco e saí para encontrá-lo. Ele não se virou quando me aproximei. Seu rosto estava pálido, e seus olhos vidrados no bosque. Quando perguntei o que ele estava olhando, ele respondeu sem emoção: "Eles estão mais perto hoje." Um arrepio percorreu minha espinha. Olhei para o bosque, mas tudo que vi foi escuridão. Ainda assim, senti algo ali, algo invisível, mas presente. Os barulhos pioraram na segunda noite. Não era só o lamento. Agora havia passos, pesados e lentos, circulando a casa. O som de unhas arranhando a madeira das janelas. Fiquei paralisado na cama, ouvindo cada movimento do lado de fora. Em certo momento, o silêncio tomou conta. Mas antes que eu pudesse me acalmar, algo bateu na porta, 3 vezes. O som foi seco, firme, como se alguém soubesse que estávamos ali. Rafael não se moveu. Apenas me olhou com uma expressão vazia e murmurou: "Não abra. Não olhe." Minha respiração estava pesada, e cada segundo parecia uma eternidade. Os batimentos na porta continuaram, e então uma voz sussurrou do outro lado: "Abra." Eu queria correr, queria gritar, mas não consegui me mover. O sussurro continuou, repetindo a mesma palavra, em um tom cada vez mais distorcido, quase inumano. Então, a porta começou a render sozinha, como se algo estivesse forçando a entrada. Fechei os olhos e rezei para que aquilo fosse embora. O tempo parecia congelado, até que finalmente os sons cessaram. O silêncio voltou, mas o medo permaneceu impregnado em cada parte do meu corpo. Rafael não disse nada. Apenas me lançou um olhar vazio antes de ir para seu quarto. Na manhã seguinte, vi pegadas na lama, indo da floresta até a porta da casa. Mas elas não eram normais. Eram desiguais, retorcidas, como se pertencessem a algo que não caminhava como um ser humano. Rafael disse que, desde que seus pais morreram, essas coisas começaram a aparecer. Elas vinham à noite, tentando entrar, tentando chamar alguém para fora. Eu perguntei por que ele ainda morava ali. Ele apenas abaixou a cabeça e sussurrou: "Eu não posso sair." O modo como ele disse aquilo me deixou ainda mais inquieto. Na última noite, os sussurros começaram mais cedo.
O vento soprava mais forte, e os passos não estavam apenas do lado de fora. Agora, eles ecoavam dentro da casa. Algo estava andando pelos corredores. Tranquei a porta do quarto e segurei a maçaneta com todas as forças, sentindo uma pressão do outro lado, como se algo tentasse entrar. Rafael começou a murmurar algo em seu quarto, algo incompreensível. O ar ficou gelado. O silêncio era esmagador, até que ouvi um último sussurro ao pé da minha porta. Nós já estamos dentro. Pela manhã, Rafael não estava mais lá. A porta da frente estava aberta, balançando com o vento. Não havia sinais de luta, apenas pegadas levando para o bosque. Pegadas que não eram dele. Pegadas que terminavam no nada. Eu o chamei, procurei pela fazenda inteira, mas ele havia desaparecido. A única coisa que encontrei foi uma folha de papel rabiscada, com apenas 2 palavras escritas à mão: não olhe. Saí dali sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela fazenda, e Rafael nunca mais foi visto. Mas algumas noites, no silêncio do meu quarto, ainda ouço o mesmo sussurro vindo de algum lugar na escuridão. Abra! A sombra na estrada. Faziam anos que eu não visitava a fazenda da minha família. O lugar ficava isolado, cercado por estradas de terra e campos vazios. Minha avó, a última moradora, havia falecido no último outono, e agora a propriedade pertencia a mim. Decidi passar um tempo lá, organizando documentos e vendo se o terreno ainda valia a pena. A viagem foi longa, e cheguei ao entardecer, com o céu tingido de laranja e roxo. O ar carregava um cheiro de terra úmida, mas havia algo mais, um odor fraco e estranho, como madeira queimada e ferro enferrujado. A casa estava como eu me lembrava, grande, de madeira escura, com janelas que rangiam ao menor sopro de vento. O celeiro, ao lado, parecia mais velho do que antes, com tábuas quebradas e um ar de abandono. Caminhei pelo quintal, notando que o mato havia tomado conta de tudo. Mas o que mais me incomodou foram os sinais de pegadas na terra seca. Não eram minhas. E eram muitas. Algumas grandes, outras pequenas, mas todas levavam ao bosque atrás da casa. Algo me dizia para não segui-las, então entrei e tranquei a porta. Na primeira noite, o silêncio era absoluto. Nenhum som de grilos ou sapos, nada além do vento uivando pelas frestas. Estava quase pegando no sono quando ouvi um barulho na estrada. Passos. Longos, pesados, acompanhados de um farfalhar estranho, como se algo roçasse nas folhas secas. Levantei devagar e olhei pela janela. A estrada era iluminada apenas pelo luar, e, por um instante, achei ter visto algo parado perto da cerca. Uma figura alta e imóvel, olhando na direção da casa. Meu coração disparou. Pesquei, e a sombra não estava mais lá. Na segunda noite, os barulhos voltaram, mas agora vinham do quintal. O som de alguém ou algo andando devagar, arrastando os pés na terra. Fiquei imóvel na cama, segurando a respiração. Então, ouvi 3 batidas na porta. Se fossem apenas batidas normais, talvez eu tivesse achado que era um viajante perdido. Mas não foram. Eram ritmadas, espaçadas e cada vez mais fortes. Algo do outro lado queria que eu soubesse que estava ali. Peguei meu celular para ligar para alguém, mas não havia sinal. O som parou de repente, e um silêncio sufocante tomou conta da casa. Na manhã seguinte, encontrei marcas na varanda. Riscos fundos na madeira, como se algo tivesse arranhado a porta. Pegadas levavam até o celeiro, mas pareciam desaparecer antes de chegar à entrada. Algo estava errado com aquele lugar. Ainda assim, fiquei, tentando ignorar o que minha intuição gritava. Passei o dia limpando o interior da casa, evitando olhar para janelas, sentindo que algo poderia estar lá fora,
me observando. Na terceira noite, acordei com um arrepio intenso, como se o próprio ar dentro do quarto tivesse ficado mais frio. O silêncio era diferente, carregado de algo invisível, mas presente. Então, veio o som. Não do lado de fora, mas dentro da casa. Passos lentos no andar de baixo. Um rangido longo na madeira velha. Meu coração martelava no peito. Peguei um facão que meu avô costumava usar para cortar lenha e fui até a porta do quarto. O som estava mais próximo agora. Algo estava subindo as escadas. Cada degrau rangia de maneira agoniante, como se estivesse sendo pressionado por algo pesado. Segurei a maçaneta com força. A sombra parou atrás da porta. Podia ouvir sua respiração. Lenta, profunda, irregular. Fechei os olhos, prendendo o fôlego. Então, veio o sussurro, tão baixo que quase se misturava ao vento. Você voltou. Minhas pernas quase falharam. O que quer que fosse aquilo, sabia quem eu era. O silêncio voltou, e quando tomei coragem para abrir a porta, não havia nada ali. Mas o cheiro de ferro e queimado ainda estava no ar. Pela manhã, tomei uma decisão. Eu iria embora. Mas quando saí de casa, percebi algo aterrorizante. Na estrada de terra que levava até a saída, havia pegadas profundas, como se algo tivesse caminhado a noite inteira, de um lado para o outro, esperando. E no meio do caminho, havia um buraco raso, recém-cavado, grande o suficiente para um corpo. Não esperei para descobrir o que aquilo significava. Entrei no carro e acelerei sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela fazenda. E espero nunca mais ouvir aquela voz. Mas algumas noites, quando o vento uiva forte, ainda sinto aquele cheiro estranho no ar. E me pergunto se aquilo ainda está esperando por mim. O convite da fazenda. A estrada de terra se estendia diante de mim, cercada por campos vazios e árvores mortas. Era fim de tarde, e o céu alaranjado lançava sombras longas e distorcidas pelo caminho. Eu dirigia horas, sentindo um peso estranho no peito, como se algo invisível me empurrasse para trás. Mas eu não podia voltar. O convite havia sido claro. Venha para a fazenda neste período da quaresma. Precisamos falar com você. Assinado, Padre Samuel. Minha família sempre teve laços fortes com a igreja, e o Padre Samuel era um velho conhecido. No entanto, havia algo de errado naquele convite. Ele não dizia o motivo, apenas que era urgente e que minha presença era indispensável. Quando perguntei aos meus pais sobre a fazenda, o silêncio deles foi perturbador. Eles trocaram olhares desconfortáveis e apenas disseram, não vá sozinho. Mas aqui estava eu, sozinho, prestes a entrar nos portões enferrujados da velha propriedade. O casarão era imenso, de madeira escura, com janelas quebradas e uma aura de abandono. O sino da pequena capela soava ao longe, mesmo sem vento, e um grupo de pessoas vestidas de preto esperava na entrada. Seus rostos eram sombrios, sem emoção, e nenhum deles respondeu ao meu cumprimento. Apenas abriram caminho para que eu entrasse. O Padre Samuel surgiu do interior da casa. Estava magro, abatido, seus olhos fundos como se não dormisse há dias. Ele segurou meus ombros com força e murmurou: "Você precisa estar aqui. Está acontecendo de novo." Sentei-me no salão principal, onde velas queimavam nas extremidades da sala. As janelas estavam cobertas por panos negros, e o cheiro de incenso e carne queimada impregnava o ar. Padre Samuel começou a contar. Todo o período da quaresma, desde que esta fazenda foi construída, algo acontece. Algo que não conseguimos parar. Uma presença. Ela volta para cobrar sua dívida. O silêncio foi cortado pelo som de passos pesados no andar de cima. Meu sangue gelou.
Eu não estava mais sozinho com o padre. Alguém, ou algo, estava ali, nos observando. Samuel continuou, a voz trêmula. Há muitos anos, um homem fez um pacto nesta terra. Ele pediu riqueza, pediu colheitas abundantes, pediu poder. Mas não cumpriu sua parte do acordo. Agora, a cada quaresma, ele volta e leva alguém. Um estrondo veio do teto, seguido de um murmúrio arrastado. O grupo de pessoas ao meu redor fechou os olhos e começou a rezar. Mas as palavras eram desconexas, como se seus lábios se movessem sozinhos. Quem ele leva? Perguntei, já sabendo que não queria a resposta. O padre Samuel apenas olhou para mim, sem dizer nada. Sua pele estava pálida, os olhos fixos em algo atrás de mim. Virei-me lentamente. Uma sombra alta se formava no canto da sala, crescendo, tomando forma. Seus olhos eram 2 pontos negros, profundos e vazios. A boca, costurada por fios grossos, movia-se como se tentasse falar. Então, ouvi, não com os ouvidos, mas dentro da minha mente. O sangue precisa ser pago. A vela mais próxima se apagou. O ar ficou pesado, e senti meu corpo ser puxado para a frente. O grupo de fiéis caiu de joelhos, murmurando algo ininteligível. O padre Samuel segurou meu braço com força. Corra! Eu me levantei num salto, mas algo frio tocou minha nuca. A sala inteira escureceu por um instante, e, quando a luz das velas voltou, o padre não estava mais lá. Nem os fiéis. Nem a sombra. O silêncio era absoluto. O vento lá fora havia parado. Meu coração martelava no peito. Corri até a porta da fazenda e a abri com violência, mas do lado de fora não havia mais estrada, nem árvores, nem o carro. Apenas um campo seco e um céu escuro, sem lua, sem estrelas. E então, uma nova voz veio, baixa e sussurrante, vinda do interior da casa. A dívida ainda não foi paga. O último jejum. O vento cortava o rosto como lâminas enquanto eu dirigia pela estrada de terra, cercado por plantações secas e abandonadas. Fazia anos que eu não voltava àquela fazenda, desde que minha avó faleceu. Ela sempre dizia que, durante a quaresma, nada de bom acontecia ali. Era um tempo de penitência, de sacrifícios e de vigilância. Mas eu não acreditava nessas histórias, até receber a ligação desesperada de meu primo André. Ele voltou. Foi tudo o que ele disse antes da ligação cair. Parei o carro diante da casa. Era uma construção antiga, de madeira desgastada, com uma varanda rangendo ao sabor do vento. As janelas estavam cobertas com tábuas, e marcas estranhas estavam riscadas na porta principal, como se alguém tentasse manter algo do lado de fora ou dentro. Meu peito apertou, mas eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Ao entrar, um cheiro forte de vela queimada e ervas envelhecidas invadiu minhas narinas. A sala estava escura, iluminada apenas por algumas velas no chão, formando um círculo em torno de uma mesa. No centro, um prato de comida intocado, cercado por rosários e páginas arrancadas da Bíblia. André surgiu do corredor, pálido, os olhos fundos como se não dormisse há dias. Ainda bem que veio. Não temos muito tempo. Quem voltou? Perguntei, tentando esconder a ansiedade na voz. Ele olhou para a porta, como se esperasse que alguém a arrombasse a qualquer momento. O homem de cinzas. Meu sangue gelou. Na infância, nossa avó nos contava sobre ele. Durante a quaresma, um homem sem rosto aparecia para aqueles que quebravam o jejum ou desrespeitavam os dias de penitência. Ele não falava, apenas observava, até que fosse tarde demais. Isso é loucura, André, murmurei, tentando me convencer. Ele não respondeu. Apenas apontou para o espelho no canto da sala.
Meu estômago revirou. Havia pegadas de cinza espalhadas pelo chão, levando até o vidro embaçado. Mas o pior não eram as pegadas. Era o reflexo. Atrás de nós, uma figura alta, vestida em trapos escuros, nos observava. Seu rosto era uma sombra disforme, sem olhos, sem boca. Um cheiro de carne queimada preencheu o ambiente. O vidro estalou. E então, tudo apagou. Acordei no chão frio, com a cabeça latejando. A casa estava em ruínas, como se tivesse sido abandonada há décadas. Não havia velas, nem comida, nem sinal de André. Levantei-me, atordoado. O silêncio era absoluto. Saí para a varanda, esperando ver a estrada e meu carro, mas o mundo à minha volta havia mudado. O céu estava coberto por nuvens negras, e as plantações secas haviam sido substituídas por um campo queimado. No horizonte, uma figura imóvel me observava. O homem de cinzas. Seus braços eram longos, ossudos, e sua pele parecia feita de fuligem. Um som baixo e áspero encheu o ar, como um sussurro vindo de todas as direções. Fechei os olhos, rezando para acordar. Mas quando os abri, ele estava mais perto. E então, compreendi. Aquele não era um sonho. Eu havia quebrado a regra. Aceitei o convite da fazenda. Retornei no tempo errado. A quaresma ainda não havia acabado. E agora, ele me levaria também. A maldição do último dia. A estrada de barro parecia infinita. O céu escuro, sem lua ou estrelas, fazia a noite parecer mais pesada. O vento soprava com força, assobiando entre as árvores retorcidas ao lado do caminho. Eu estava sozinho no carro, indo em direção a um lugar que jurei nunca mais pisar. A fazenda de meu avô. O velho morreu há 7 anos, e a propriedade ficou abandonada desde então. Mas agora, com a chegada da quaresma, algo me forçava a voltar. Sonhos perturbadores, vozes ao pé da cama, vultos nas sombras. Até minha mãe, uma mulher cética, me ligou dizendo para não ignorar o chamado. Se ele está te chamando, vá antes que seja tarde. A fazenda surgiu no horizonte como um cadáver esquecido. As janelas estavam quebradas, as portas mal se seguravam nas dobradiças enferrujadas. Desci do carro e senti um frio inexplicável na espinha. Algo me observava. No terreiro, galhos secos formavam símbolos estranhos, dispostos de maneira ritualística. O cheiro de queimado impregnava o ar, mas não havia sinal de fogo recente. Eu hesitei na porta, lembrando das histórias que meu avô contava quando eu era criança. Ele sempre dizia que a fazenda não pertencia apenas à nossa família, mas a algo mais antigo, algo que despertava a cada quaresma. Nunca durma aqui na última noite do jejum, ele avisava. Mas eu nunca soube o porquê. Ao entrar, encontrei a casa intacta por dentro. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, mas não havia poeira. Era como se alguém cuidasse daquele lugar. Um barulho no andar de cima me fez congelar. Passos. Lentos, arrastados. Peguei meu celular e liguei a lanterna. Subi as escadas com cautela, cada degrau rangendo como um lamento. No corredor escuro, a porta do antigo quarto de meu avô estava entreaberta. Respirei fundo e empurrei-a. O quarto estava vazio, mas algo estava errado. A cama estava arrumada, e sobre ela havia um prato com pão e vinho. Um jantar deixado para alguém. Meu coração acelerou. Aquele era o mesmo ritual que meu avô fazia na última noite da quaresma. Então, a porta se fechou atrás de mim. Meu sangue gelou quando ouvi uma respiração pesada no canto do quarto. Virei a lanterna e vi. Um homem muito magro, pele cinzenta, os olhos fundos como se não dormisse há séculos.
Ele estava sentado em uma cadeira, sorrindo. Mas sua boca não deveria estar ali. Era como se tivesse sido costurada e depois arrancada à força. Ele levantou lentamente e estendeu a mão. Você veio cumprir a promessa, disse ele, com uma voz rouca e distorcida. Meus joelhos fraquejaram. Tentei correr, mas meus pés estavam presos ao chão. O homem deu um passo à frente, e a sala começou a escurecer. O som de gritos abafados enchia o ar, como se dezenas de vozes estivessem presas entre aquelas paredes. Lembrei-me do aviso de meu avô: nunca durma aqui na última noite do jejum. Então, compreendi. A cada ciclo da quaresma, um membro da família deveria ficar para trás. Uma oferenda. Meu avô escapou, e agora a dívida era minha. Lutei contra o peso invisível que me segurava e corri para a porta, forçando-a com todas as minhas forças. Ela se abriu com violência, e eu caí no corredor. Mas o que vi do lado de fora me fez perder o fôlego. A fazenda não estava mais ali. Em seu lugar, um campo árido, iluminado por um sol vermelho, com cruzes fincadas no chão e figuras pálidas ajoelhadas diante delas. O homem saiu do quarto atrás de mim, agora maior, sua sombra cobrindo tudo ao redor. Você não pode fugir, ele sussurrou. Meus olhos ardiam, e uma dor insuportável tomou minha cabeça. O som dos gritos se intensificou, agora vindo de dentro de mim. Minhas mãos começaram a queimar, e quando olhei, minha pele estava se desfazendo como papel queimado. A realidade ao meu redor tremulava como um reflexo na água. Então, percebi, eu já não estava mais no mundo que conhecia, e a quaresma ainda não havia acabado. A luz que nunca se apaga. Era uma noite de sexta-feira, final de semana de quaresma, quando decidi fazer uma viagem até a velha casa da minha tia. Ela morava isolada no interior, longe de tudo e de todos, e suas histórias sobre espíritos e fenômenos inexplicáveis sempre me fascinaram. Mas, confesso, eu nunca acreditei muito nessas histórias. Para mim, sempre foram apenas lendas. E até aquele momento, eu pensava que nada poderia me assustar de verdade. A viagem de carro era tranquila, a estrada deserta e sem movimento, mas, à medida que a noite se estendia, um calafrio tomou conta de mim. As luzes do meu carro piscavam com frequência, o que me fez parar algumas vezes para verificar, mas não havia explicação. Apenas uma sensação estranha no ar. O caminho para a casa de minha tia passava por uma floresta densa, e cada curva parecia mais escura e mais abafada. A luz do farol iluminava apenas uma pequena área à frente, e o resto da estrada se perdia na escuridão. Quando finalmente cheguei, já era quase meia-noite. A casa estava silenciosa, mas eu sabia que minha tia estava lá. A porta estava entreaberta, o que era estranho, pois sempre fomos ensinados a manter a casa fechada durante a noite, especialmente em épocas como a quaresma. Entrei sem fazer barulho, e o cheiro de incenso e cera velha invadiu minhas narinas. Era o mesmo cheiro de antes, aquele que ela sempre usava para purificar a casa, como ela dizia. Tia Maria! Chamei, minha voz ecoando no vazio. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento batendo contra as janelas. Continuei a andar pela casa, procurando por ela, até que encontrei a sala principal. Lá, o que vi me fez parar imediatamente. Na mesa central, havia uma vela acesa, cuja chama parecia dançar de uma forma estranha. Ela não era normal. Era como se a chama estivesse se movendo, se contorcendo, como se tivesse uma vida própria. Ao redor da vela, um círculo de símbolos estranhos, marcas antigas que eu nunca tinha visto antes. Tudo estava perfeitamente arrumado, mas a sensação no ar era pesada, densa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi então que ouvi o som de passos atrás de mim. Você não deveria ter vindo, disse uma voz fraca e arrastada.
Virei-me rapidamente, meu coração disparado. Minha tia estava ali, mas algo estava errado. Ela parecia mais velha, seu rosto pálido e os olhos fundos, como se tivesse sido arrancada de algum pesadelo. A expressão em seu rosto era de terror, como se tivesse visto algo que não poderia ser descrito. Tia, o que está acontecendo? Perguntei, com a voz trêmula. Ela apenas balançou a cabeça lentamente e, em um sussurro, disse: a luz não pode se apagar. Se a luz se apagar, eles virão. Eles não podem saber que você está aqui. Eles não podem saber. Eu olhei para a vela e, por um momento, ela pareceu crescer. A chama se tornou intensa, lançando sombras estranhas nas paredes da casa. Mas, ao mesmo tempo, a casa ficou mais fria. O som do vento desapareceu e uma tensão mortal se instalou. Minha tia se aproximou lentamente da vela, seus passos pesados, e colocou a mão sobre a chama. A vela tremeluziu e apagou. O silêncio tomou conta da casa, e então, tudo começou a mudar. Eu senti como se estivesse sendo puxado para um lugar que não existia. O chão sob meus pés desapareceu, e, de repente, eu estava em um espaço vazio. Tudo ao meu redor estava escuro, e um som distante, como sussurros, podia ser ouvido. Eu não sabia onde estava, mas sabia que não estava mais na casa de minha tia. Minha tia estava à minha frente, mas ela não parecia mais a mesma. Seus olhos estavam vazios, e sua pele parecia se rasgar lentamente, como se estivesse sendo consumida por algo que não pertencia a este mundo. Eles estão aqui, ela disse, sua voz distorcida. Eles vieram por causa da luz. Agora, estamos todos perdidos. O vazio ao meu redor começou a se mover, e uma forma escura apareceu no centro. Não era humano. Era uma massa de sombras e fumaça que se contorcia e se expandia, como se estivesse se alimentando do medo. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. A figura se aproximou de nós, e, quando seus olhos brilharam na escuridão, uma dor insuportável se espalhou pelo meu corpo. Eu caí de joelhos, com a visão turva, enquanto ouvia minha tia gritar em agonia. Tudo estava sumindo, as sombras tomando conta da casa, da estrada, de mim. E antes de eu perder os sentidos, ouvi a última coisa: a luz nunca se apaga, para os vivos. Quando acordei, estava novamente na estrada, com o carro parado. O céu estava limpo, e o sol começava a nascer. Eu estava sozinho, sem memória do que aconteceu, mas a sensação de que algo terrível ainda estava acontecendo em algum lugar me assombrava. Eu olhei para trás, para a casa da minha tia, mas não havia sinal dela. Não havia nada. Apenas o vazio. E, no fundo da minha mente, eu sabia que, quando a quaresma voltasse, algo ainda estaria lá, esperando. A luz que nunca se apaga. Era uma noite de sexta-feira.